Boa tarde, quinto ano. Hoje nós vamos fazer novamente aquele esquema, né? De fazer a aula de português. Era para ser aula de história, mas nós vamos aproveitar que nós já terminamos história e fazer português, tá bom? Então, olha lá. Então, nós temos lá na ortografia, né? A origem grega, né? Nós vamos falar sobre a ortografia. Então, essa palavra ortografia, ela vem de uma origem grega, ela vem lá da Grécia, porque origem quer dizer orto e grego grafia. Então, orto quer dizer direito exato e grafia, ação de escrever, ou seja, um direito na ação de escrever, tá? Ortografia. Vocês esse ano estão aprendendo muita coisa diferente em gramática, em ortografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas palavras, como eram escritas antigamente, até como posso dizer, receber essa modificação, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre elas hoje. Então, na página 85 tem um ditado aí, a professora vai fazer esse ditado com vocês em aula ao vivo, tá bom? Então, nós vamos pular essa página e olhem lá, como antigamente algumas palavras eram escritas do nosso vocabulário, né? Farmácia, escrevíamos com PH, rinoceronte, olha lá, com RN. Arqueologia, olha lá, CH, é um tipo de uma arqueologia, né? Comércio, usávamos 2 M's, enciclopédia com Y. Com o passar do tempo, foram se criando leis, né? Diretrizes aí para modificar essas palavras. Então, em 2009, algumas mudanças foram feitas ao escrever uma palavra. Então, olha só, então não foi só em 2009, né? Em 2009 é para a ortografia que a gente entende, que a gente aprende desde a educação infantil com as palavras mais simples, né? Com as sílabas mais simples. Só que desde lá da antiguidade, né? Lá da Grécia, lá dos gregos, do jeito que eles escreviam, né? Foram sendo modificadas essas palavras. E hoje, né? E até chegar em 2009, quando aconteceu, né? Que foi definido uma lei que nós chamamos de reformas ortográficas, que são aquelas reformas, né, que hoje em dia, assim, não se escreve mais o hiato com o acento, né, o com o acento, né, igual está aqui, ó, o hiato, o não recebe mais o acento, tá? Então, teve uma modificação. Então, nós temos que estar sempre atentos, estudando, para conseguir escrever corretamente, para ter esse tipo de aprendizado, esse ensinamento, tá? Então, olha lá, já que o não tem mais enjoa, não tem mais acento, então, ó, enjoo não tem mais acento quando for escrever, tá? O voo também não tem acento. Magoo, aqui é de magoar, tá? E perdoo é de perdoar. Então, não existe mais o acento circunflexo, hein? Pela reforma ortográfica, não existe mais o acento circunflexo. E outras palavras também se encaixam aí. Seria bem interessante vocês fazerem uma pesquisa sobre essas acentuações. O que mudou, o que permaneceu, tá bom? Então, olha lá. Então, nós temos algumas regras básicas, né, do nosso cotidiano. São aquelas que vocês não podem errar em quinto ano. Nós não escrevemos palavras no começo com SS. Não existe. É um S só. Então, guardem isso bem com vocês. S, entre duas vogais, ele tem o som de Z, né? Como asa, né? Casa. Então, se tiver o S, uma vogal na frente e uma atrás, é som de Z. Nós não falamos S do sapo. Nós falamos Z das asadas, a bumba, né? Que a gente sempre aprende. Ai, que coisa velha isso. Então, olha lá. P e B. Antes de P e B, só usamos o M. Antes do papai e do bebê, vem a
mãe. É assim que eu ensino a minha filha. Então, antes de P e B, só usamos o M. O papai e o bebê precisa da mamãe, senão o papai vai ficar doido com o bebê, né? Olha lá. Cedilha. Não se começa a palavra com cedilha. Por favor, tá? O C é C, não é S, não é cedilha. Não se começa a palavra com cedilha. Cebola é com C, não é cedilha, tá? E para terminar, usamos M antes de P e B. Para terminar, não, tem mais um aqui, professora, você tá ficando doida já, né? Então, relembrando, M usamos antes de P e B. A mamãe vem antes do papai e antes do bebê. Olha lá. E o N, que nós já vimos, né? Já que nós usamos o M antes de P e B, nós usamos o N antes das demais consoantes e vogais, tá bom? Das demais consoantes, tá bom? Então, essas regras são regras básicas que vocês precisam saber, que o quinto ano eu tenho certeza que já está craque, tá? Tenho muito orgulho de vocês, confio em vocês, bom estudo, tá bom? Um beijo, até mais tarde. E se preparem, hein, para o nosso dia 4 da Semana da Criança. Um beijo.